Então vamos lá, moreninhos. Como eu falei para vocês, primeiro a gente vai ver o calor sensível, tá? Que é a grandeza física que está relacionada com a variação de temperatura de um corpo, tá? Por exemplo, eu coloquei aí o aquecimento de uma barra de metal. Né? O calor se propaga por meio de condução térmica. E esse processo resulta no aumento de temperatura desse material. Ou seja, eu poderia perguntar, para aquecer essa barra de metal de tantos graus Celsius para tantos graus Celsius, qual seria a quantidade de calor necessária? Tá bom? Então depende de duas coisas, depende de três coisas na verdade, né? Primeiro, vai depender da massa do objeto. Se eu tenho uma barra de metal pequenininha, eu vou precisar de uma determinada quantidade de calor. Agora, se eu tenho uma barra de metal enorme, eu vou precisar de uma quantidade de calor bem maior, concordam? Né? Então, o primeiro fator que a gente tem que prestar atenção é na massa do objeto que eu estou aquecendo. Segundo, a variação de temperatura que eu quero aplicar nesse material. Se eu quiser subir a temperatura de 20 para 40 graus Celsius, eu preciso de uma quantidade de calor. Agora, se eu quero aquecer esse objeto de 20 para 80 graus Celsius, é óbvio que eu vou precisar de uma quantidade de calor maior. Né? Então, além da massa, a variação de temperatura que eu quero impor a este material também é importante, né? Também é necessária da gente obter. E o terceiro fator, não menos importante, chama-se calor específico. É esse Czinho que tem aí no meio da fórmula. O que é o calor específico? É uma forma da gente levar em consideração o material que eu estou aquecendo. Tá? Se eu aquecer, por exemplo, uma barra de alumínio, vai ser diferente de eu aquecer uma barra de madeira, por exemplo, né? Pensa numa colher. Se você está cozinhando com uma colher de metal, de aço, se você deixar ela encostada ali na panela, rapidinho ela aquece, não é? Agora, se você estiver cozinhando com uma colher de pau e deixar a colher de pau encostada na panela, a colher de pau demora muito mais para aquecer do que a colher de metal. Por quê? Né? Se está encostada na mesma panela, sendo submetida à mesma quantidade de calor. Porque o material envolvido também interfere, tá? E a gente leva isso em consideração através do Czinho, que é o calor específico do material, tá? E esse Czinho tem a característica seguinte: cada material tem o seu valor de calor específico, tá? Vamos para o próximo slide, então, que a gente vai continuar falando disso.